Por que existe tanta dificuldade ainda em entendermos o livro de Apocalipse? Rapaz, olha, há de se considerar que o escrito joanino se dá na ilha de Patmos, uma ilha-prisão. João foi um grande líder na igreja de Éfeso, foi um discípulo do Senhor. Como diz Hernandes Dias Lopes, ele tem a oportunidade de ter a visão de Jesus em 3 tempos. Ele vira o verbo encarnado, ele vê no verbo encarnado o verbo que foi traído, foi perseguido, foi caluniado e foi pendurado no madeiro. Ele vê o segundo tempo desse Cristo, ele vê um Cristo ressuscitado. Ele estava lá junto com os apóstolos. Diga-se de passagem, João é o único dos apóstolos que morre de velhice. Não que não tenha sido perseguido. Ele foi perseguido. E como qualquer cristão daquela época, ele sofreu o calor da perseguição ferrenho, porém não negou. Mesmo porque é impossível alguém que teve contato com Jesus como ele teve, negar a fé que brotou dentro dele, né? Essa turma que diz, eu fui no encontro com Deus, mas no outro dia está fazendo besteira, está fazendo serviço sem nota e só Jesus sabe. Agora, eu cito aqui o nome de um grande reformador, Calvino, e eu tive a oportunidade de ir à Suíça, e a grande catedral em Genebra, onde ele pregou os seus grandes sermões, ele sendo francês foi abraçado pela igreja suíça, ele foi expulso, depois trazem ele de volta, e ele pede a sua toga, ele pede a sua adega, como bom reformador, ele quer beber o seu vinho, ele pede para continuar pregando de forma expositiva, de onde ele havia pregado o seu último sermão, mas você vê que tem muita obra boa de Calvino falando, até mesmo sobre Tessalonicenses, sobre as cartas paulinas, discorrendo vários assuntos, porém, quando ele chega no Apocalipse, ele diz que é um livro difícil. Por exemplo, João usa muita numerologia, ele expressa muito o número 7. Ele fala sobre 7 igrejas, 7 anjos, 7 candeeiros, 7 espíritos de Deus. Ele faz um retrato fiel do que é para os seus dias e para os dias futuros. Ele faz um protesto contra Roma e ele faz um anúncio de coisas apocalípticas futuras, porque parte do que ele está vendo para o futuro ele também já conhece, porque ele estava vivendo dentro do domínio do que era os romanos. Mas, por exemplo, como é que você explica um anjo que está com um pé no mar, um pé na terra e está apontando para o céu e jurando pelo nome de Deus? É complicado. O livro do Apocalipse, para muita gente que lê, dá medo. Além de dar sono quando você lê a Bíblia, eu não sei se acontece só comigo ou só na minha casa, deve acontecer lá na sua casa também. Você começa a ler fulano, que gerou Bertano, que gerou ciclano, e a Bíblia tem muitos pontos difíceis, como disse Pedro, e ele falando sobre Paulo, que Paulo foi levantado sim para dissertar sobre alguns assuntos até muito polêmicos, até os nossos dias, mas entender o Apocalipse é difícil, principalmente porque aquelas igrejas, hoje no território da atual Turquia, eu lembro do Dr. Russell Shedd, num vídeo que eu não sei se ainda está na internet, no YouTube, quando ele faz a visita lá, falando das igrejas pelas quais Deus se manifestou para falar ali, para trazer as suas advertências e revelar as coisas futuras, ele diz assim, só sobrou algumas delas escombros. E a gente se pergunta, mas não tem uma promessa para nós? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor? E aí a gente entende Agostinho, que existe a igreja instituição e a igreja organismo. A igreja organismo somos eu e você. A igreja instituição é a placa denominacional. Essa acaba. Essa é feita de alvenaria, por obra de alvenaria. Agora, isso aqui é templo de Deus, é propriedade exclusiva do Senhor. Então, a grande dificuldade do Apocalipse, como toda a Bíblia, ela não é um livro fácil. É um livro difícil. Você tem que ler orando, pedindo orientação do Espírito Santo. Você tem que ter bons professores, ser um aluno assíduo da escola bíblica dominical, perturba a vida do seu professor lá, faça perguntas, frequente os cultos de ensinamento da sua igreja. E eu quero deixar meu abraço aqui para o pastor Antoniel Moreira Brito, meu pastor presidente. Toda terça-feira tem um culto de ensinamento lá, e o nosso culto de ensinamento, irmão, a gente no meio da mensagem deixa os crentes perguntar, porque afinal de contas é um culto de ensino.
E é o que nós chamávamos de culto de doutrina, que está se perdendo também nos nossos dias. Mas a Bíblia em si é difícil. Aí você vem Apocalipse, que tem um ser que tem cara como leão, de homem, de boi. Ih, como é que tu explica isso? Difícil. Tem que ter bastante estudo, paciência, leitura constante, para poder entender, interagir no que João literalmente está querendo dizer ali, o que é profético, o que não é profético, o que foi literal, o que foi para a igreja daquele tempo, o que continua sendo para nós. Alguns chegam a dizer que João foi muito cabalista. Alguns tentam dizer que não, mas no meio judaico dizem que João foi muito cabalista, porque ele vai usar muitas repetições de números dentro dessa questão, e por isso se torna muito difícil.